Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 1º de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração. Antes, gostaria de desejar um excelente mês de junho para cada um de vocês. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus, já rompemos aí mais um mês, começamos agora o mês de junho, chegamos na metade do ano e até aqui Deus tem nos sustentado. Glórias a Deus por isso. E o desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando grandemente, sua família, seu ministério, a sua vida de um modo geral, em todos os sentidos. Amém? Glórias a Deus. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11 ao versículo de número 17, a Bíblia que vai narrar a história de uma viúva chamada o filho da viúva de Naim. Ou seja, então nesse contexto aqui que eu não vou ler para poder não tomar tempo, e eu já ser mais preciso e objetivo na palavra que Deus colocou ao meu coração, mas nesse contexto a palavra de Deus diz que Jesus ele estava em Cafarnaum, curou ali o servo de um centurião, e depois dali ele caminhou cerca de 50 quilômetros até Naim, que era um povoadinho muito pequeno, minúsculo ali, que estava a cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum. Naim significa em si consolação, aconchego, mas dentro desse plano de fundo havia uma mulher viúva, que agora ela estava saindo com uma multidão para poder, porta fora ali da cidade, sepultar seu único filho. A gente bem sabe que no contexto bíblico, aqui, nos tempos de Jesus, o homem, as mulheres não tinham essa liberdade que tem hoje. Cada dia que passa a gente vê mais e mais as mulheres conquistando seus espaços em meio à sociedade, glórias a Deus por isso. Mas no tempo de Jesus não era assim. As mulheres não tinham toda essa liberdade que elas têm hoje. Era muito diferente. Então o provedor da casa geralmente era o homem. Na falta de um homem era o filho mais velho. Era isso que acontecia. E a gente sabe também que pelo contexto bíblico havia leis de amparos para que as viúvas fossem também cuidadas ali, né, em meio à sociedade do tempo. Porém, na maioria das vezes, esses cuidados eram negligenciados por parte dos líderes religiosos da época e assim por diante. E muitas viúvas ficavam desamparadas ali, né, à mercê da própria sorte. Pois bem, o caso aqui é que essa viúva perdeu o seu filho. Logo, perdendo o filho, perdeu a esperança de um sustento. E quem sabe aqui, quando ela estava indo sepultar o seu filho, com aquela multidão ali, com aquelas pessoas que muitos se sensibilizaram por conhecer a história daquela mulher. Mas muitas dessas pessoas estavam ali, eram aquelas pessoas carpideiras, né, contratadas para poder chorar no velório e assim por diante. O certo é que essa mulher estava indo sepultar o seu filho, seu único filho. Mas ela não estava indo sepultar somente o seu único filho. Ela estava naquele momento indo também sepultar seus sonhos, sua esperança de sustento e assim por diante. Com toda certeza, essa mãe, essa mulher viúva, ela se encontrava desolada, num estado de desolação de alma. Com toda certeza. Ela estava indo ali, então, naquele cortejo, indo sepultar ali os seus sonhos, seu único filho, consequentemente seus sonhos, sua esperança de dias melhores e assim por diante. Só que o melhor de tudo é saber que Jesus, que nunca andou sem propósito na terra, que não andava por andar, mas cada lugar que Jesus ia era estratégico, cada cidade, circunvizinhança, lugar que ele ia era com propósito, era com uma finalidade definida. No caso de Naim não era diferente. Ele estava se conduzindo com os discípulos até Naim, porque ele sabia que ele teria um encontro com essa viúva, e ele estava indo lá propriamente para isso, para mudar a história dessa mulher. Quem sabe era uma mulher de muita fé, porém a Bíblia não relata isso.
A verdade é que Jesus foi ao encontro desta mulher e ele trouxe essa palavra ao meu coração nessa manhã. Então, quando Jesus chega até essa mulher, aquele cortejo, ele para ele. Jesus também está com os discípulos e está com uma multidão ali à sua volta. E ele vai até o encontro daquela mulher, chegou até ela. E quando ele viu aquele cortejo, ele toca ali naquele esquife. E a palavra de Deus no versículo de número 13 aqui, diz que quando o Senhor viu aquela viúva chorando, indo sepultar seu único filho, ele moveu-se de compaixão e ele falou: não chore. Quando ele falou não chore, na verdade aquele cortejo parou. E ele consolou ela ali, dizendo: não chores. E quando ele falou não chore, ele se achega no versículo 14, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem levantou ao ouvir as palavras de Jesus. E no versículo 15, a palavra de Deus diz que Jesus o restituiu para sua mãe, aquele jovem que estava morto. Meus irmãos, então eu venho nessa manhã aqui primeiro, para poder citar essas 3 colocações aqui para vocês. Primeiro, eu não sei qual é o seu momento, o que você está enfrentando nesse exato momento aí. Qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei que sonhos que você engavetou, que sonhos que você já sepultou ou está para sepultar. Eu não sei qual é a gravidade da luta que você está enfrentando, que fez com que você pense que essa situação já não tem mais jeito e o levou você, quem sabe, a desistir de um sonho, de um projeto, do ministério, de um casamento, da família, do empreendimento, e você está engavetando esses sonhos, sepultando esses sonhos. Mas Jesus chega nessa hora, assim como ele chegou nessa viúva, para poder consolar o seu coração. A palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 5, nas bem-aventuranças, versículo de número 4, diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu aprendo essas 3 coisas aqui, que Jesus é um Jesus que nos consola quando choramos, por algum tipo de circunstância adversa que estamos enfrentando ou vivenciando. Então ele sempre está presente, ele chega para consolar as nossas, para nos consolar, para enxugar as nossas lágrimas. Então eu já aprendo de pronto isso com essa palavra. Segundo, ele é um Deus que age sempre no tempo certo. A palavra de Deus diz que, Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 1, que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Estou falando um pouquinho rápido pelo tempo, meus irmãos, tá? Para não tomar muito tempo aqui de vocês. Então a palavra de Deus diz que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aquela mulher achou que era o fim, já não tinha mais esperança. Mas Jesus chegou no momento oportuno para agir ao favor daquela viúva que estava indo sepultar seu filho, seus sonhos, seus projetos de vida. Ou seja, então eu aprendo também aqui com a palavra que Jesus, ele é aquele que chega na hora certa para agir na minha e na sua vida. Guarde isso contigo, no seu coração. Terceiro, eu aprendo que ele é um Deus de restituição. Então a palavra de Deus aqui em Joel capítulo 2, versículo 25, eu deixei a Bíblia aberta aqui já no versículo para ganhar esse tempo, diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ele é um Deus de restituição também. Jesus chegou aqui no cenário da história, chegou no momento certo, consolou o coração daquela viúva, disse: não chores. Depois também ele, ao ressuscitar aquele jovem, ele o restituiu para sua mãe. Ele restituiu o sonho daquela mulher, os projetos de vida daquela mulher. Ele trouxe alegria para aquela mulher, para aquela viúva, para aquela família. E o nome de Deus foi glorificado naquele momento. Meu irmão e minha irmã, Deus me trouxe aqui nessa manhã de domingo para poder dizer isso para você.
Ele está vendo o teu cenário, ele está vendo o que você está passando. E entenda, ele age no momento certo. E quando ele chega para consolar e confortar o seu coração. Quando ele chega para mudar a tua história, para restituir aquilo que você perdeu, para poder mudar o teu cenário e fazer com que o nome de Deus venha ser glorificado sobre a sua vida. Então eu não sei o que você está enfrentando, mas entenda que essas três situações, essas três maneiras de Jesus agir aqui. Primeiro, ele vem, ele age no tempo certo. Segundo, ele vem para nos confortar e nos consolar. Ele não quer ver a gente chorando, achando que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que recebemos uma notícia ruim, acabou-se tudo. Ou ele não quer ver a gente engavetando sonhos, projetos, que na maioria das vezes foi ele mesmo que nos deu. E ele está mostrando aqui que ele também é um Deus de restituição. Tudo aquilo que você acha que você viveu em Deus até aqui não se compara com tudo aquilo que ele tem. Se essa viúva que não conhecia Deus foi alvo da graça e misericórdia de Deus sobre a vida dela, imagina você, meu irmão e minha irmã, que tem buscado a presença de Deus a cada dia. Com toda certeza, meu irmão e minha irmã, vocês não serão envergonhados. O nome de Deus será glorificado sobre a vida de vocês. Então, nesse momento, Deus me trouxe aqui para poder dizer: não chores. E ele está entrando com consolo em seu coração. Segundo, ele age no momento certo, se ainda não aconteceu, porque não é a hora. E terceiro, ele restitui. Então, nesse momento aqui, eu sei que Deus está trabalhando, está hoje restituindo sonhos sobre a sua vida. Projetos que você havia enterrado, ou estava prestes a enterrar. Ministérios, quem sabe, que estão parados aqui nessa manhã, ele está hoje restaurando. Em nome do Senhor Jesus. Ele está restaurando aqui nessa manhã. Ministérios, causas que você já julgava ser impossível acontecer. Ele está também hoje aqui restaurando, restituindo para você sonhos que você havia parado de sonhar. Ele está restituindo aqui, na verdade, projetos que você havia engavetado ou estava prestes a engavetar. Ele está nessa manhã chegando para poder então fazer uma restituição, restaurar seus sonhos, projetos, ministério, família, casamento, mostrando que ele sempre tem estado contigo em todos os momentos, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e entenda, ele sempre age no momento certo. Segundo, ele é aquele que conforta e te consola, e é aquele que enxuga suas lágrimas. E terceiro, ele é um Deus de restituição. Tudo aquilo que a gente viveu até aqui não se compara com o que Deus ainda tem preparado para que a gente viva nele, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Tudo aquilo que Deus tem preparado para nós é sempre maior e melhor do que tudo aquilo que a gente acha, julga ter vivido em Deus até neste exato momento. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou aqui na situação dessa viúva, Senhor, chorando, Pai, com projetos que estavam sendo engavetados, sonhos que estavam sendo engavetados, mas o Senhor entrou nesta manhã para confortar esse coração, para consolar, e para também dizer, assim como o Senhor falou para aquela viúva, não chores. E eu sei que o teu Espírito Santo já está alcançando vidas aqui nesta manhã e confortando corações, meu Pai, por meio desta palavra. E aqui o Senhor também nos mostrou, meu Pai, que o Senhor está agindo e age sempre em nossas vidas, no momento oportuno, na hora certa, Senhor. E o Senhor também sempre tem restituição para fazer na minha vida e na vida dos ouvintes aqui nesta manhã. Meu Pai, que eles saiam com essa convicção de fé nesta manhã. Continue confortando corações, meu Pai, que chegaram aqui, tristes e preocupados, meu Pai, e com sonhos, engavetados, projetos. Que eles saiam daqui, nesta manhã, meu Pai, deste vídeo, com uma convicção de fé, diante de Ti, sabendo, meu Pai, que o Senhor está trabalhando. Que eles sintam o Teu conforto e o Teu abraço nessa hora, por meio do Teu Espírito Santo, meu Pai. E eu te peço que o Teu nome venha ser glorificado sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Muda a história e o cenário de cada um deles, meu Pai. Tome cada um deles em suas mãos. Livra-os de todo mal. Dá vitória para eles, meu Pai.
e que as tuas boas mãos permaneçam estendidas sobre a vida deles por onde quer que andares. Muito obrigado por tudo, Senhor, permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.